Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estava aqui refletindo, né? Meu maior professor é Jesus, né? Cada dia mais ele me ensina com a sua palavra. Nós temos que buscar sempre um momento com Deus, né? Eu estava aqui preparando a aula, né, da escola dominical na igreja, né? Que eu sou líder dos jovens. E eu aprendo muito com Jesus, né? O Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento da palavra. E o tema que nós vamos abordar amanhã, que eu vou abordar, de acordo com a revistinha, recomendo essa revista, né? Que não é propaganda nem nada, mas Galera de Cristo, livro do Salmo de Cântico. Nós estamos comentando sobre os Salmos, né? O tema que eu vou abordar amanhã, através da revistinha que o pastor escolheu, ele tem um cuidado muito grande na hora de escolher o material para que nós possamos aí passar o conhecimento da palavra, né? E Deus não dá essa oportunidade para nós servir a Ele, né? Aprender a palavra, ensinar, como meu pastor sempre ensina. Antes de você ensinar, você tem que participar da escola dominical, nas quintas-feiras, e buscar o conhecimento fora, né? Conhecimento fora o quê? Estudar a palavra, buscar o conhecimento. Mais que eu sou professora pedagoga, tenho os conhecimentos prévios, e também especialista, mas nós temos que buscar também o conhecimento da palavra de Deus para que nós possamos oferecer o nosso melhor para o Senhor. E o tema que vai ser abordado amanhã é sobre a fonte do avivamento, né? E Deus, ele veio constantemente nesse momento de conexão com Ele, através da palavra, né? Quem é a fonte do avivamento? Quem é a fonte do nosso alimento? Quem que nos abastece sobre a nossa vida? É o Senhor Jesus, né? E essa é uma Bíblia minha aqui de estudo que eu tenho, que eu gosto muito, né, da Bíblia Anote, né? E eu sempre tenho assim meus momentos com Deus, né? Eu tenho é Jesus que me ensina, eu aprendo no culto, aprendo na escola, nos meus estudos, constante, minha intimidade com Deus. Eu sempre costumo escrever, né, da palavra que me ensinou, que Jesus me ensina, né, porque a palavra, ela é um ensinamento, nosso alimento diário para nossa alma, e cada vez mais eu tenho sede de aprender a palavra de Deus, né. Então a gente vai abordar sobre o avivamento, né. Em João 7,38 Jesus diz aqui, promete a água viva, que ele diz o seguinte: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim, beba. Jesus, ele me ensina que o avivamento é a renovação espiritual na vida, tanto na vida pessoal e no coletivo. O que é na vida pessoal? Na sua vida pessoal e na sociedade, né? O avivamento é uma mudança de vida, né? Eu falo por mim, da minha experiência como cristã, como eu sempre menciono, eu respeito todas as religiões, mas eu como cristã, a minha experiência, eu não sinto falta do mundo, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de buscar a palavra dele, eu tenho sede de oferecer o meu melhor ao servir o nosso Rei Jesus, né? O que é o servir? Eu estou aqui me preparando, né? Estudando para oferecer o melhor para o Senhor, ensinando os jovens através da palavra, que é o pão da vida, né? Então, João 7,38 diz que o avivamento é Jesus, né? Quem nos dá o alimento, né, diário é Jesus, né? Quando a gente tem sede, vazios, tristezas, quem nos abastece, quem nos acolhe é Jesus. Então Jesus, ele é o avivamento, né? E essa mudança de vida, quando a gente tem um encontro pessoal com o Senhor, o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora, né? Então cada vez mais a gente busca a palavra do Senhor, se abastece na oração, através do quê? Da palavra, da vida consagrada, na obediência. Nós somos seres imperfeitos, pecadores, né? Jesus, ele veio para esse mundo para os pecadores, mas que nós reconhecemos nossos pecados para não errar mais. Se cair, reconheça e siga a vida pedindo perdão para o Senhor. Então, o avivamento não é apenas um movimento,
né? Movimento emocional. Ele é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Vamos dar um exemplo. Antigamente eu usava, um exemplo, falando da minha experiência, decote, saias curtas, e hoje algo me incomoda, o Espírito Santo já me mostra. Esse não é o tipo de roupa para você mudar. Então houve uma mudança de vida, transformação de vida nas minhas atitudes, nas minhas vestimentas, daquilo que eu expresso mediante como vida cristã. Não basta a gente ser cristão, crente ou católico, independente, né, da crença, dentro da igreja, dentro da sua crença religiosa, é aquilo que você não vive, né? Então, o avivamento é a mudança de vida, é a sua mudança de transformação de vida com Cristo. Quem é o próprio avivamento? É o Senhor Jesus. Então, o avivamento, ele na verdade, é um despertamento, né, de mudança de vida, né? O avivamento é Deus despertando o seu povo para viver uma vida de santidade, né? Uma vida de obediência, né? E Abacuque 3:2 diz que eu achei muito legal nessa parte, que diz o seguinte: o Senhor é a tua obra em meio dos anos, né? Então, o Senhor, ele é a obra viva, ele que te transforma, né? Então, assim, o avivamento, ele tem as suas marcas. O que é as suas marcas? É a fome pela palavra de Deus. Constantemente eu tenho sede de aprender a palavra de Deus, né? O Senhor me ensina. O Espírito Santo, quando você vai levar a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que te conduz para falar, né? Hoje existem muitas críticas sobre o ChatGPT. As pessoas não têm que buscar o ChatGPT como Deus. Hoje a tecnologia, Deus deu ao homem a tecnologia, principalmente para praticidade. Mas você tem que buscar o quê? O pão da vida, que é o próprio Jesus. Ele pode dar uns tópicos para você fazer um planejamento como professora. Hoje eu vou dar um ensino sobre educação infantil, né? Sobre a brincadeira. Eu vou em busca dos tópicos, buscar o conhecimento no livro, que eu sou bem tradicional, ler, que nem eu falo para vocês, é um livro que transformou a minha vida, que eu sempre menciono nos vídeos para você. Conhecimento, a partir disso o Espírito Santo de Deus vai me conduzir daquilo que ele quer falar, né? Então a gente tem que buscar o quê? Não colocar a mesma coisa, objetos, trabalho, dinheiro, o homem, a mulher em primeiro lugar. Hoje a mensagem que eu já mencionei nos meus vídeos hoje a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar de tudo, para que tudo seja acrescentado. Então, voltando, o avivamento é você ter fome pela palavra de Deus, né? É você buscar oração, vida consagrada, vida de oração, né? Buscar a santidade, né? A sua unidade na igreja, você servir ao Senhor de todo o coração. Uma coisa que eu achei muito legal nessa parte da revistinha que eu vou passar para os jovens, que diz o seguinte, que porque é possível afirmar que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela prepara o cristão para o seu serviço. Essa oportunidade que eu estou tendo de aprender, Deus está me dando a oportunidade de aprender para passar o conhecimento da minha experiência com Deus, que o Espírito Santo vai conduzir no momento da pregação. Então, eu tenho fome da palavra de Deus, né? Então, a fonte do avivamento não está em métodos, mas em Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que nos dá a oportunidade de sermos missionários. Missionários, gente, é a partir da nossa casa, quando a gente fala de Jesus, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, para você servir independente da missão, na rua, para quem quer escutar, quem permite. E outra coisa que eu aprendi hoje, basta a pessoa querer aceitar, a gente não tem que forçar ninguém. A gente fala de Jesus, mas a pessoa tem que aceitar Jesus, que Jesus, ele é o nosso Deus, ele bate nosso coração para nós possamos estar com o coração aberto para ele, mas ele não é mal educado. Como cristão, a gente tem que pronunciar a palavra de Deus, mas não forçar ninguém para colocar Jesus. Você vai ter que aceitar Jesus e colocar de qualquer jeito. Não, a pessoa tem que aceitar e a partir disso o Espírito Santo de Deus vai conduzir. Então, voltando, o avivamento é a fonte, é Jesus, né? É Jesus que é gerado pelo Espírito Santo, que nos sustenta aí para nossa conexão, né, com o Senhor. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que o avivamento é Jesus, né? Jesus que nos alimenta, é que estamos com sede dele, ele que nos alimenta na palavra, na oração e na conexão. Então, a mensagem de hoje do Fale Fé é sobre isso,
Que vocês tenham um final de semana e cheio